Olá, meu amigo do portal Criativamente, retornamos à nossa playlist Java com NetBeans e a partir desta videoaula de número 21, nós vamos trabalhar com a criação das nossas classes. Para tal, estou iniciando aqui o meu NetBeans. Estou com a versão 8.2 da ideia do NetBeans e vamos iniciar aqui um novo projeto. Nós vamos escolher, etapas 1, escolher categoria Java, uma aplicação Java, próximo. O nome para o nosso projeto, eu vou colocar aqui criando classe, só que eu vou colocar no plural, criando classes. A localização do projeto, eu vou utilizar a pasta padrão que o próprio NetBeans cria quando da sua instalação. Então lá em documentos ele cria NetBeans Projects e a pasta do projeto vai ser uma pasta com o nome do projeto, criando classes. A única coisa que eu vou fazer aqui é acrescentar o 01, porque provavelmente eu crie outros projetos para poder exemplificar, para tratar de mais assuntos, para expandir o assunto. Então, criando classe 02, 03 e assim por diante. Então, aqui, né? Pasta do projeto, dentro de NetBeans Projects, ele cria o criando classes 01. Já clico aqui em finalizar. Ele vai criar o nosso projeto. Então, lá dentro da pasta documentos, NetBeans Projects, o NetBeans vai criando toda uma estrutura de pastas para armazenar os arquivos que compõem o nosso projeto. Muito bem, e nós temos aqui, nesse painel projetos, a gente vai expandindo e nós temos o nosso projeto. Se o painel projetos não estiver sendo apresentado, você vem em janela, projetos, cliquei errado, vem em janela, projetos e ele passa a ser apresentado aqui do lado. O que nós temos em um projeto Java? Relembrando, nós temos aqui o nome do nosso projeto. Aqui, em seguida, encadeado, nós temos os arquivos que compõem o nosso código-fonte. E o nosso código-fonte, que são arquivos do tipo Java, se estivéssemos programando em C, seria o nome do arquivo .c, em Delphi, o nome do arquivo .pas, em Java, o nome do arquivo .java, PHP, o nome do arquivo .php e assim por diante. Então, nós temos aqui o projeto, os nossos códigos fonte e uma pasta que é chamada de pacote aqui nesse ambiente. Então, na verdade, são subpastas que são criadas. E o nosso código fonte está aqui, o arquivo criando classes.java. Este é o nome do nosso programa, nós podemos assim dizer. E aqui do lado, nós clicamos em código-fonte, temos aqui histórico e código-fonte. Nós temos o código-fonte que o próprio Java já criou. Nós temos aqui alguns comentários de várias linhas, então já informamos que para fazer um comentário de várias linhas a gente começa com barra, asterisco e veja que o próprio NetBeans já coloca asterisco, barra, então isso daqui é um comentário com várias linhas, né? Com várias linhas, nós podemos colocar e devemos colocar comentários para documentar o nosso programa. Agora, para poder o código ficar bem cristalino, eu vou tirar esses comentários aqui, o NetBeans pede para que a gente identifique quem que é o autor deste projeto, e aqui eu colocaria meu nome, mas eu vou tirar para deixar o código o mais limpo possível. Aqui existe um comentário falando sobre o parâmetro args, que está sendo apresentado aqui no método public static void main. Lá na primeira videoaula da nossa playlist, como eu disse, estamos na videoaula número 21. Lá na primeira videoaula a gente fala sobre criação de projetos Java com NetBeans, do método principal, que é o public static void main, e em especial do parâmetro args, que é um vetor de strings. Então, nós até vamos abordar aqui alguma coisinha, mas se você está iniciando ou tem dúvidas, quer relembrar, volte nas primeiras videoaulas da nossa playlist,
que você vai encontrar essas informações. E aqui nós temos o código da aplicação, o código lógico da aplicação. Muito bem, então essa daqui é a estrutura do nosso programa, em especial do arquivo criando classe 01.java. Então nós temos uma linha que indica que o conteúdo deste arquivo está no pacote criando classe 01, que está dentro do pacote de código-fontes, que faz parte do nosso projeto. Essa é a estrutura do nosso programa. O nome da nossa classe, não existe esse termo, mas da nossa classe principal, vamos assim dizer, e o método principal. Esse método principal seria semelhante na programação estruturada ao nosso programa principal. Então não existe essa nomenclatura quando estamos trabalhando com programação orientada a objetos, não existe programa principal, mas existe um método main que nós podemos chamar de método principal. É aqui que o programa começa a ser executado. Então, normalmente, nos primeiros programas, o que a gente faz é o bem-vindo, né? O Hello World. Hello World. Então vamos, olá mundo. Então o comando system.out.println, ele vai apresentar a mensagem, o texto que foi apresentado aqui. Nós vamos executar, criando a classe, ele está se preparando para executar o nosso programa e está lá, ó. Executou, olá mundo, é isso que aconteceu. Então, tradicionalmente, esse é o primeiro programa e, como eu disse, isso está descrito lá nas primeiras aulas dessa nossa playlist. Mas o nosso objetivo agora já é um pouco mais à frente, né? Nós já temos aqui o system.out.println, mas não é isso que nós queremos fazer. Então, se estivéssemos trabalhando com programação estruturada, vamos supor que eu quisesse dar um nome, apresentar o nome de uma pessoa. Então, nós teríamos que trabalhar da seguinte forma: declarar uma variável nome. Então, em Java, string é o tipo, nome é a variável, e aqui eu digo que nome recebe um determinado conteúdo, e depois, olha lá como é que a gente, já um atalhozinho aqui para quem está começando a aprender, o system.out.println, nós digitamos salt, Ctrl / espaço, ele apresenta uma sugestão, é o system.out.println, é só dar um Enter aqui, ele preenche o código para a gente, aí eu coloco o nome. Vou dar um clique no salvar, executar, nossa aplicação foi executada e está aqui, ó, o Wagner, e eu vou melhorar um pouquinho isso, eu vou concatenar duas strings aqui, ó, meu nome é Wagner, salvei, executei, meu nome é Wagner, então tá lá, bem simples, bem tranquilo. Então aqui nós vimos, né, a declaração de uma variável do tipo string, atribuímos um valor para essa variável e apresentamos. Muito bem. Só que quando nós estamos trabalhando com programação orientada a objetos, não é essa a estratégia que a gente vai utilizar. Nós temos que pensar que existe uma classe que tem os seus atributos e tem os seus métodos. E depois nós vamos utilizar objetos. Então vamos lá, passo a passo. Ó, como fazer isso? Aqui no pacote, criando classes 01, eu vou criar uma nova classe Java. E ele me pergunta qual é o nome da sua nova classe. E eu vou digitar uma informação. Toda classe, obrigatoriamente, ela tem que começar com letra maiúscula. Então, eu vou criar uma classe pessoa dizendo que toda pessoa tem nome. Então, obrigatoriamente, a classe começa com letra maiúscula. Dou um clique em finalizar e vejo o que aconteceu. Dentro do nosso pacote, agora, nós temos dois arquivos. Aquele que foi inicialmente criado, o criando classe 01.java, que nós vimos o código, é só dar um clique duplo aqui que é apresentado o código, e foi criado um segundo arquivo que se chama classe pessoa.java. Observe que vou apagar os comentários para deixar o código mais limpo possível. Olhe só uma sutil diferença. O nosso primeiro arquivo, ele traz aquela classe principal.
Desculpe, o método principal. Então aqui eu vou até apagar, ó, ao invés de chamar de programa principal, é o método principal, é o main. Então, no arquivo criando classes, o próprio NetBeans já criou dentro da nossa classe criando classe 01 o método principal. É o programa que vai startar a execução da nossa aplicação. Lá em classe pessoa, então public class pessoa, eu já vou explicar para vocês o que é o public, nós não vamos executar nada aqui, nós vamos apenas fazer definições. Então eu digo o seguinte, ó, toda pessoa tem nome. Toda pessoa tem nome. E quando nós formos trabalhar lá no nosso programa principal, ao invés de dizer assim, ó, eu quero o nome, não, eu vou criar um objeto a partir daquela classe pessoa. Então, como é que se chama a nossa classe? Pessoa. Qual que é? Se fosse programação estruturada, seria uma variável, mas no caso aqui é um objeto. Então, vou chamar de P. Então, P do tipo pessoa, e eu já explico a sequência. Nesse momento você copia aqui, devagarzinho eu vou te explicando o que está acontecendo. Então, o que fizemos aqui? Criamos um objeto, instanciamos um objeto que se chama, que é do tipo pessoa. E aí, o que toda pessoa tem? Nome. Então, eu posso dizer, a partir de agora, voltando aqui, que eu tenho p.pessoa. Não tenho mais simplesmente a variável nome. Eu tenho um objeto P que possui um atributo pessoa. Para que nós possamos trabalhar com esse atributo nome, nós temos que dar sequência aqui nos nossos estudos, mas para que a nossa videoaula não fique muito longa, eu paro por aqui e volto daqui a pouco na próxima videoaula para dar sequência. Então, te encontro já já.